Hoje é dia 10 de dezembro de 2020. Esta é uma entrevista concedida por Laércio Gomes Mariano para a doutoranda em História Eduarda da Silva Borges e a estudante de História Manuela Perón de Pavone para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, vou começar então a leitura do termo. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Laércio, eu vou te fazer algumas perguntas agora, tá? Você está informado quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode usar o meu nome. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Então, Laércio, a gente queria começar a nossa conversa contigo pedindo para tu te apresentar e explicar por que que tu decidiu colaborar com a pesquisa. Se tu quiser já falar um pouquinho também como que tu ingressou na URGS, qual é o teu curso, enfim, né? Para a gente começar então a conversar. Fica à vontade, tá? Tá bom. Tá, meu nome é Laércio Gomes, sou estudante de História da etnia Guarani. E eu acho que para colaborar nessa entrevista vem muito assim de... Acho que a gente vê várias, não só essa, mas várias outras pesquisas acontecendo para ver a situação assim de não só de nós estudantes indígenas, mas de outras estudantes de vulnerabilidade assim. Acho que até mesmo para levantar também a atual situação assim como eu disse antes, de vários estudantes e tal, de como para as pessoas ver também como é que estão essa situação assim, né, nesse momento assim de pandemia dos estudantes indígenas, não só dos estudantes, mas das comunidades em geral das aldeias situadas aqui no Rio Grande do Sul. E bom, acho que para mim entrar no curso de História também, já aproveitando, como a colega falou ali, contar um pouco de como eu entrei. Eu entrei em 2015, mas não foi no curso de História, foi no curso de Engenharia Ambiental. Aí eu não fiz, acho que quase 2 semestres e não consegui me adaptar no curso.
Aí acho que parei um tempinho, aí depois eu fiz essa transferência interna na URGS. Aí meio que no início assim também não foi muito fácil assim, não consegui muito pegar muita coisa assim, entre no máximo assim, 2 a 3 disciplinas assim por semestre. Foi muito lento assim no início, porque acho que todas as coisas que a gente faz assim fora do nosso cotidiano é muito estranho para nós, muito estressante também ao mesmo tempo. Coisas que faz fora, que é pressionado a, a, a conseguir notas boas. Então acho que foi nesse sentido a minha dificuldade no início. Acho que é isso por enquanto. E o que te levou a escolher a história, Leves? Tem algum motivo especial? Eu acho que muito relacionado também do que a gente vê nos livros de história também, que falam dos povos indígenas e tal, como indígena é estereotipado, essas coisas que a gente sempre vê nas escolas não indígenas, uma história ocidental muito enraizada. E acho que o principal objetivo foi esse, porque acho que sempre essa história indígena foi meio que menosprezada. Então acho que no sentido assim de colaboração mesmo também, para falar de nossas próprias histórias, nossas próprias concepções de mundo e essas coisas. Bom, te perguntar mais especificamente agora, então, sobre as questões relacionadas à pandemia. Teve algum familiar teu, algum conhecido, alguma pessoa próxima que teve Covid? Sim, sim. Foram meu primo e minha cunhada e o filho dele. 3 pessoas da aldeia. Da aldeia em Viamão, é isso? Foram essas pessoas, sim, da aldeia. Sim, da aldeia onde eu resido. E como que foi essa experiência? Eles tiveram sintomas muito fortes? Tiveram que ser internados ou não foi necessário? Não, sim, na verdade eles não sentiram quase nada, sabe? Nada, nada. Aí, como a gente tá fazendo assim um exame, tipo, aquele exame quando a gente vai visitar outra aldeia ou depois que a gente volta da aldeia, a gente faz com a equipe de saúde indígena. E daí, numa dessas, eles foram numa comunidade e voltaram, aí deram um positivo. Aí eles ficaram isolados, acho que na escola, entre uns 10 a 14 dias lá, talvez. Aí depois foi tudo tranquilo, assim, mas nada grave, assim, de ir para o hospital. Não chegaram a buscar atendimento, assim, não tiveram que Fora procurar da aldeia, não. fora da aldeia, não. Uhum. Mas Não, não. vocês recebem Não. algum médico na aldeia? Uma equipe de saúde vai com 2 enfermeiros e um médico sempre na aldeia, uma vez por semana, sempre às quintas-feiras. Ah, sim. E aí vocês são testados? Sim, quem tiver sintomas ou quando a gente, como eu disse, a gente vai viajar para algum lugar, a gente faz antes e depois da volta também a gente faz de novo. Uhum. Sem nenhum custo? Como é que funciona, assim? Se tu Ah, pudesse nos dar mais não, detalhes. não. A gente faz aquele teste rápido que não é muito preciso também, mas nos orienta também como proceder também nesses casos. Uhum. Tipo, se tem mais digamos que sintomas mais graves, assim, a gente sai da aldeia para ir no hospital e daí. Mas na minha comunidade não houve nenhuma situação assim de gravidade assim com quem pegou a Covid. Tu teria, assim, mais ou menos um número, né, de
de pessoas que já foram contagiadas, assim, na comunidade? Na aldeia? Isso. Como eu disse, eu tenho conhecimento só dessas 3 pessoas. Dessas 3 pessoas. Aí eles fizeram também daí, assim, um teste assim, massa assim, na comunidade, aí só esses 3 deram positivo. Uhum. Entendi. Talvez, tipo, eles fizeram no início e daí não teve como eles contaminar outras pessoas, assim, até porque nesse momento a gente também tem evitado, assim, de visitar muito a casa dos parentes, assim, que a gente, tipo, for na cidade, depois que a gente visitou outro lugar, a gente chega, faz o teste, aí depois vê se tá tudo legal e a gente visita os parentes que tá morando ali na comunidade. Lares, e de outras comunidades, outras aldeias guaranis, tu tem uma noção de como que a pandemia afetou? Se teve muitos indígenas contagiados, se houve alguma morte? Tem o crescimento das comunidades aqui de Santa Catarina, onde mesmo aqui estou agora passeando aqui no meu tio. Acho que tem mais de 300 pessoas aqui no tal, entre crianças, adultos, idosos. E, se não me engano, acho que foi uns 2 meses atrás e deu, acho que 83 pessoas testaram positivo para Covid aqui na aldeia. Isso depois de, acho que talvez uma família ter vindo de outra aldeia, aí tipo, não fizeram teste antes de vir e contaminou quase todo mundo aqui. Aí quase todo mundo também ficou isolado na escola, na escola aqui da comunidade. E outras comunidades que eu conheço também fica ali perto de Biguaçu, também na aldeia de Amaral, aqui em Santa Catarina. E outra lá em Major Gerstino, também fica 4 horas de viagem. Aí, tipo, nessas comunidades foram mais graves. Acho que uma senhora idosa também faleceu nessa aldeia de Major, com complicações da Covid. Tipo, já estava meio que doente também, mas quando se contaminou, se complicou mais ainda a saúde dela. E não, a gente não pôde fazer nada. E a maioria das comunidades também estão fazendo isolamento sério, assim, estão, acho que bloqueando também entradas das comunidades. Aí, tipo, o pessoal que deixa alguma doação ou algo do tipo, aí só deixa no portão e já volta. Aí o pessoal que pega ali detetizam os alimentos ou os objetos que foram deixados ali. Tá funcionando assim nas comunidades agora. E fora essa mudança que tu tá nos relatando de não permitir entrada de outras pessoas e para entrar ter que fazer teste, para sair ter que fazer teste, teve alguma outra mudança na rotina das aldeias? Drasticamente, porque a comunidade é coletiva, então cada dia a gente visita nossos pais, nossos avós, assim, que moram separados, assim, porque a gente tem que, né, tomar chimarrão ou de noite fazer rituais na nossa casa de reza, que a gente chama casa de concentração. Aí fica mais restrito, assim, porque na medida que, por exemplo, se eu sair da cidade hoje de noite tem ritual, não posso entrar, porque eu saí fora da cidade, porque ninguém sabe se me contaminei ou não, então hoje eu não posso participar, por exemplo, se eu sair. Então, acho que o cotidiano das comunidades em geral mudou drasticamente. E isso é muito ruim, porque afeta diretamente assim, nossos modos assim, de como fazer as coisas e como proceder também. Então, complicou bastante nesse sentido, que a comunidade é muito coletiva.
que outros hábitos, assim, da rotina, tu percebe que mudou? Tu falou ali que quando recebem alimentos, eles são higienizados, né? Tem esse processo de que o isolamento, daí vocês vão para a escola, né? Quem, né, tá suspeito, né, de Covid. Que outras mudanças, assim, se tu pudesse nos detalhar, né? Que tu observa que a Covid mudou na rotina. Também esse, esse movimento também que a gente faz de ir visitar outros parentes de outras comunidades, porque não é não é na nossa só comunidade que a gente visita os parentes que estão morando separados. A gente visita muitos parentes que estão de fora, tipo para Santa Catarina, às vezes até Paraná, até São Paulo. Uma família, por exemplo, fica entre duas semanas por aí volta para a comunidade. Então, nesse sentido também a gente não tem tido muita liberdade, porque as pessoas gostam de visitar seus parentes. Então, esse movimento de ir e vir também complicou bastante nas comunidades. Então, porque os idosos, nossos anciões mesmo que estão mais resguardados agora, sentem muita falta assim de os parentes que visitam ela de outra aldeia, porque a gente entende que ter saúde também é ver os parentes, conversar com os parentes. Ter saúde espiritual para nós é isso, tipo, ver os parentes bem e conversar com a pessoa, tomar mate, essas coisas. Então, acho que é mais nesse sentido, assim, tipo, de detalhar, assim, esse é o principal, tipo, eu diria dano, porque isso é dano para nós, sabe? Não ver o parente por muito tempo, conversar com ele, assim. Claro que ah, a internet, assim, facilitou muito a vida, assim, não só de vocês, mas também dos povos indígenas. Mas isso é para os mais jovens, assim, porque os adultos, os mais velhos, assim, sentem falta de conversar pessoalmente com as pessoas, assim, ou de jantar com ela, ou de almoçar com ela, essas coisas. Por exemplo, também a gente em janeiro para nós é o Ano Novo Guarani. Então várias comunidades faz plantações, ou melhor, quer dizer, o ritual de nomeação é em janeiro, não é o Ano Novo. O Ano Novo é em setembro, em outubro para nós, mas o ritual de nomeação é em janeiro. Aí, tipo, para esse ritual de nomeação, várias comunidades plantam milho, plantam melancia, plantam essas coisas para o ritual. Aí, como que a gente vai chamar o pessoal de fora de outras comunidades para esse ritual, que é um ritual coletivo, assim, daí acho que isso é muito, muito ruim também, muito complicado também, não só para as aldeias também, mas para geral, assim, que participam desses rituais, assim. E o que mudou na tua rotina, fora essas questões da comunidade enquanto estudante, enfim, o que mais impactou para ti a pandemia? É que acho que depende muito também de como falei, se a pessoa é jovem, se é estudante, se trabalha fora, também aí impacta assim meio que diferente. Assim, por exemplo, a minha mãe fica na comunidade e ela trabalha lá. Para ela não faz tanta diferença ir para a cidade ou não, sabe? Mas para mim já é outra coisa, porque eu faço as aulas, né, fora na cidade e tal. Aí já impacta diretamente nisso, mas acho que fora isso, acho que a gente tem que ver como acho que como afeta as pessoas assim de diferentemente assim, porque eu acho que tenho que falar por mim assim, mas acho que observando assim de um modo geral, a gente tem que ver o que a pessoa faz na comunidade ou fora e tal. Acho que mas para mim eu acho que foi mais nas aulas mesmo, mas eu não sinto falta assim tanta da cidade assim, não faz muita falta. E tu observou, assim, que
o pessoal foi mudando em relação à pandemia, assim, que houve, por exemplo, um isolamento maior no começo, um afrouxamento, uma intensificação do isolamento? Como que tu observa, assim, esse processo? Porque agora a gente já tem uma longa duração, né? Tá durando um horror essa pandemia. Então, a gente já consegue observar, assim, questões de comportamento mesmo, né? Como a gente foi se adaptando, enfim, como que tu observa, assim, na tua aldeia? Eu acho que no início foi mais, assim, meio que a gente não sabia o que era essa doença, assim. E a gente andava meio que disperso, assim no sentido de sair da aldeia ou, sei lá, visitar outros parentes. E mais pro no meio do ano, assim, a gente viu que essa doença era muito grave e várias comunidades já perceberam isso naquele momento e ficaram mais rígidos em relação a esse isolamento. Então, várias lideranças indígenas não deixaram os seus parentes sair mais da comunidade naquele momento. E eu acho que acho que um mês, não faz um mês, assim, pelo que eu percebi também foi se afrouxando um pouco também essa segurança toda, porque como falei para você, a gente vem acompanhando também essas coisas, né, de pesquisa, de vacina e tal, que estão saindo resultados, então as pessoas acompanham isso e tem essa esperança também de também logo chegar essa vacina e eu acho que pelo que percebi afrouxaram um pouquinho nesse último mês, porque acho que ah, acho que a solução está chegando e eles têm isso na cabeça, mas a gente tenta, digamos que botar isso também para eles que não, mesmo que a vacina saia, a gente tem que se cuidar, mas ainda mais que a gente é assim, muito mais vulnerável a essas doenças infecciosas, então a gente contaminosas e tal, a gente já não é muito assim de, digamos, de criar várias essas defesas do corpo assim para essas doenças assim. Mas agora tu comentou do papel das lideranças, né, dentro da comunidade. Isso é uma autogestão, assim, cada comunidade decide como vai lidar com a pandemia ou depende do município? Como é que funciona isso? Eu acho que independente dos municípios, assim, de como, digamos, é, realizam esse trabalho com as comunidades, acho que independente disso, pelo que eu vi também, esse, esse cuidado foi muito homogêneo, assim, sabe? Muito igual, assim, das comunidades, porque essas lideranças comunicam também com outras lideranças de outras comunidades, então foi meio que igual, assim, eles fecharam a aldeia, fizeram alguns portões na entrada da comunidade, porque a gente, como a gente é bem coletivo, nem portão a gente bota nas comunidades, sabe? Ou nossas casas têm muros, ou essas coisas, tem cerca, a gente não faz isso, sabe? Então, acho que depois disso se criaram essas portas, esses portões e tal, alguns muros para proteger a comunidade. Isso foi meio que homogêneo esse cuidado assim, nas comunidades. Não só do Rio Grande do Sul, mas e de Santa Catarina também. E com relação aos impactos psicológicos, assim, como que tu percebe que a pandemia te afetou, a tua família, enfim, né? Se tu quiser relatar alguma coisa com relação a isso, assim, aos impactos psicológicos da pandemia. É, como eu te falei antes, isso depende muito das pessoas, sabe? De como são, de como que elas viveram antes da pandemia e como vivem, sabe? Porque, sabe, eu ficava a semana inteira fora na cidade, sabe?
já adaptado assim a comida, as coisas que os não indígenas fazem e tal. E nesse sentido a gente sente um pouquinho, sabe, de falta não da cidade, mas desses amigos, desses vínculos que a gente fizeram também fora da aldeia, sabe? Que a gente tem uma relação mais íntima, assim, porque ao longo do tempo que eu tô na faculdade também criei laços, assim, com os, com os não indígenas, sabe? Com colegas, com professores também, e fui adquirindo alguns hábitos de comida também, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de pizza, de, de outras coisas que se fazem fora. Então, acho que é mais nesse sentido essa, digamos, saudade entre aspas, mas assim psicologicamente não, para mim acho que não me afetou muito, porque como eu disse para mim, não sinto muita falta da cidade, não. E quem dirá meus pais, meus avós que tipo sempre estão na comunidade, que vivenciam lá, para eles acho que esse esse digamos, esse problema não afetou muito eles. Mas como eu falei, eles sentem falta dos parentes que sempre visitam eles. Isso é ruim. Mas fora isso, acho que não nos afetou muito, não. E com relação à espiritualidade mesmo que tu estava falando, né, que mudou os rituais, né, vocês não estão podendo ter esse contato coletivo, né, da forma que gostariam, né, da forma que era prática, né. Espiritualmente, assim, existe algum entendimento sobre a pandemia? O que se fala nesse nível, assim, na aldeia? Vocês, né, têm feito algum ritual? Como que, né, nesse nível mais espiritual mesmo, como que vocês, né, falam, enfim, ou tem alguma prática com relação à pandemia? Sim, sim. Uh, uma coisa assim que a gente tem que deixar claro que representa essa espiritualidade para os Guaranis, sabe? Isso a gente vive assim o dia a dia, sabe? E a espiritualidade Guarani é o dia a dia que a gente vive, é o que a gente é, sabe? O que a gente come também, o que a gente fala. Não é só, sabe, tu ir para casa de Zé, concentração e fazer aquilo lá, e isso é, sei lá, espiritualidade não é isso. A gente vive o nossa espiritualidade 24 horas por dia, desde que tu acorda até dormir, sabe? Então, acho que definindo um pouco o que seria isso a espiritualidade seria isso para nós, sabe? E claro que não vou poder explicar, digamos, de uma maneira assim que vocês possam entender direitinho, porque só quem vive isso sabe, para saber disso. Mas simplificando um pouco seria isso, sabe? O que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente faz com o próximo. Então, acho que seria essa espiritualidade. Então, quanto a esse entendimento da pandemia para os anciões assim, da comunidade, que a gente chama de ancião, ou líderes espirituais, que a gente chama, entende, entende que isso, digamos que, de uma forma geral, assim, cedo ou mais tarde ia acontecer, sabe? Eu não consegui perceber isso também nas falas de alguns anciões que isso seria para afetar não só os não indígenas, só indígenas, e eu não consegui perceber isso, porque algumas coisas assim, eles falam que é porque tem muita maldade no mundo e tal, que outras pessoas não se gostam, essas coisas que de algum modo Nyanderu, que a gente chama, nosso Deus, Nyanderu, de algum modo cedo ou mais tarde iria fazer isso para que as pessoas aprendessem
a máscaras próximas e tal. Acho que é mais nesse sentido, assim, que eles falam. Mas especificamente desse vírus, dessa doença, eles não falam nada, mas no modo geral, assim. E quais têm sido os impactos econômicos da pandemia na tua vida e da comunidade? Percebe alguma diferença, assim, muito relevante, alguma coisa que aconteceu? Sim, essa, esse foi foi muito ruim para nós também, digamos que a economia da comunidade gira em torno do artesanato que as pessoas fazem e vendem nas cidades ou sei lá, recebem encomenda e tal, aí não, nesse sentido assim, impactou muito porque não tem como sair da comunidade, aí tu fica fazendo lá, mas tipo não chega muita pessoa porque não é autorizado a entrar também, que sabe a pessoa está infectada e traz esse vírus para a comunidade e então nesse sentido a economia que gira assim, em torno do artesanato que as pessoas fazem impactou muito, sabe? Às vezes as pessoas tiram o sustento dela não só do plantio também um pouco, mas também a maioria tiram do artesanato, então nesse sentido impactou muito, sabe? E quanto, e quanto aos estudos, assim, o que que tu nota que mudou, a questão da leitura, e o ensino remoto emergencial, assim, como é que tu tá te adaptando? Que tu pudesse falar um pouquinho, assim, né, dessa transição na tua vida de estudante, antes e agora, na pandemia. Eu antes de entrar para a faculdade eu não tinha muito esse hábito de ler, sabe? Não tinha muito. É, lia um pouco, mas não era muito, sabe? Não. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade que era preciso ler, sabe? Ler artigos, ler texto para aula, para fazer trabalho e tal. Eu me senti na obrigação depois, só que aí depois eu fui gostando também de fazer leitura, sabe? E lá tem um bichinho aqui. E tá muito chato. E aí depois que houve a pandemia, que a gente está no ensino remoto, eu percebi que estou meio longe também dessas coisas assim, porque na comunidade quando a gente está, a gente não vive um outro tempo, sabe? Parece que está em outra dimensão, sabe? Porque eu vou citar um exemplo, porque por exemplo a gente não tem hora para tomar café, não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, sabe? A gente pode tomar café às 10, a gente pode almoçar às 3, às 4, sabe? A gente vai muito conforme a horário, os que as coisas te propiciam, sabe? Então, é um outro tempo, sabe? Então, acho que é nesse sentido também as leituras acontecem, sabe? Tem horário para estudar, tem horário para entrar na aula, horário para fazer a prova, data, essas coisas, essas datas limites para fazer. Então, na comunidade, a gente vive, digamos, um outro tempo sem muitas regras, sabe? Regras entre aspas, assim. Então, acho que nesse sentido, a leitura também não... Nesses últimos nesses últimos meses não fiz muita leitura, assim, estava meio disperso também. Eu, quando prefiro mais, assim, conversar com o ancião, além do que ler um livro, sabe? Porque acho que tu adquirir mais, digamos, uma coisa mais com mais energia, com mais vida, sabe? Antes da gente começar a gravar, tu estava comentando que tá fazendo o estágio, né, do ensino médio, agora à distância. Como é que tá sendo essa experiência para ti?
Pois é, meu estágio terminou na semana passada. E foi ano passado que eu fiz no estágio do ensino fundamental. E eu fiz na escola da minha comunidade, tipo, presencial, dar aula para os alunos e tal. E nesse segundo estágio não pude aproveitar, porque desde o início eu falei para a professora que eu não queria fazer, só que ela me convenceu, sabe? Porque eu não poderia aproveitar muita coisa assim, muita distância, sabe, das atividades que eu queria propor, às vezes, porque alguns alunos, como eu te falei, eles têm o tempo deles de aprender, sabe, e a distância é uma coisa muito, digamos que muito engessada, tu tem que fazer um resumo para eles e entregar que é aquele texto, aquele tema e fazer uma atividade assim meio que objetiva já para eles, porque era assim que poderia se tirar as notas deles. Então isso para mim não foi muito legal, sabe, esse estágio no ensino médio nesse sentido assim, porque porque eu não poderia tirar muita coisa deles. Mas enfim, a professora me convenceu, então eu fiz e daí a semana passada terminou. E até porque meu tema no estágio também das aulas era falar sobre a ditadura militar dos povos indígenas, porque o meu objetivo acho que do TCC é nessa linha, assim, sobre a ditadura dos povos indígenas, assim, sobre a educação, sobre, sobre esse tema. Então, é mais nesse sentido. Por isso que eu queria, sei lá, é, trancar também o curso e não fazer o estágio e tal, e depois só para fazer isso aí, mas a professora me convenceu também, mas acho que foi um desafio também, não só para mim, mas para a professora também. Então, acho que na medida do possível a gente saiu meio que satisfeito assim também com esse estágio. E tu tem filhos, Laércio? Sim, apesar de jovem já tenho filho também. Tenho 4 filhos. Nossa! Eles estão em idade escolar? Sim, a mais velha tem 10 anos e o guri tem 6. Tem outro com 3 e tem uma bebezinha com 6 meses. Ah, e como que eles estão se adaptando assim ao ensino remoto? Como que está sendo feito? Tu... A gente tem ajudado muito eles. Sim, a gente, uh, eu acho que essa coisa, assim como falei, de ser uma coisa muito à distância, assim, as crianças se sentem falta também dos professores também. Mas a maioria dos professores que dão aula moram ali na aldeia, são professores Guarani, então eles já têm esse contato com eles. Então eles ajudam nas atividades deles e até agora a minha filha não falou assim de ter muita dificuldade assim com as atividades e tal. Não tem sido remoto, então, para eles. São professores Sim, da sim, sim, comunidade mesmo. sim. E como é que vocês têm se informado sobre a pandemia, Laércio? Tem acompanhado TV, rádio, na internet? Como é que chegam as informações Sim. aí? A maioria que se que comunico também de redes sociais, acho que muito por redes sociais mesmo, tipo, acompanho muito o Facebook, então eu acho que é meio por umas redes sociais mesmo, assim, não, as pessoas não são muito de ver televisão, assim, mas por celular, assim, conectam bastante as redes sociais. Por meio, o pessoal vem se comunicando também e vendo o que está acontecendo bem fora da aldeia, no mundo inteiro também. E tem tido algum problema com fake news, algo do gênero? Fake news, tu diz, assim, em relação a
A própria pandemia, assim, porque tem muitas notícias falsas que circulam, né? Desde, se tu tomar tal remédio, tu vai estar protegido, se tu fizer tal coisa, não Ah, vai ter sim, sim, problema. sim, Esse tipo de sim, coisa, sabe? sim, sim. Não, que até o pessoal, sabe, por exemplo, tem algumas entidades, alguns órgãos que lidam com as questões indígenas que já deixa orientado também as lideranças, e as lideranças passam para eles que tem muitas essas coisas de notícias falsas e tal, que era para tomar cuidado com isso também, às vezes vão ser usadas imagens ou vídeos fora de contexto e tal, então a gente está muito ligado nisso, assim, os mais jovens, assim, a gente, algum adulto, algum mais velho já fala da notícia, a gente já fala que já às vezes desmente se isso é verdade ou não, porque a gente acompanha, eu, por exemplo, acompanho muito essas coisas assim, que a gente é orientado também assim pelas lideranças assim, dessas notícias. E como que tu avalia assim a atuação das autoridades a nível federal, estadual e municipal com relação à pandemia, assim? Tu acha que estão tendo posturas Eu acho que corretas? eu acho que quanto aos órgãos, digamos que os órgãos, as autoridades, a gente tem muito mais tido apoio dos municípios, assim, quanto às aldeias, sabe? Não muito numa esfera mais federal, assim, a gente não tem recebido muito apoio, não. É mais em relação aos municípios mesmo, que às vezes fazem alguma campanha, assim, para as comunidades também receber doações e tal, e, sei lá, fazer algum projetinho em outras comunidades para fazer, por exemplo, máscaras para revender ou algo do tipo para revender fora da aldeia. E acho que alguns municípios têm sido muito, digamos, muito atuante nesse momento. Não, claro que não é todas as comunidades assim, mas algumas comunidades a gente viu que eles estão bem presentes assim, mas na questão assim, falando mais sobre o governo federal, a gente não tem recebido muito auxílio, não, sabe? Uh, porque a gente depende também de algumas coisas de fora, sabe? Como alguns alimentos, então, e já que a gente não está tendo como vender nosso artesanato, a gente não consegue esse alimento também para a comunidade. Então, acho que nesse sentido a gente não tem recebido muito auxílio, não. E também pensando nessa, tu relatou antes, né, das visitas da saúde, imagino que seja o SUS que faz esse atendimento às comunidades. Como é que tu avalia isso? É, sim, sim, é o SUS mesmo também, a gente é atendido pelo SUS. Digamos que esse atendimento seria uh, uma sala ali de um médico com 2 enfermeiros, um dentista, uh, tipo, fora da aula hospitalar ali, levado para a comunidade. Seria nesse sentido, assim, porque os médicos são do SUS e tal. Então, seria um atendimento, digamos que, tirado ali do hospital e levado para a comunidade. Então, e quanto ao atendimento, a gente, claro que não é de todo, a gente não tem, digamos que, muita coisa assim para dizer que tá bom assim, sabe, o atendimento, mas na medida do possível eles estão fazendo o que eles podem também. Algumas verbas não chegam, sabe, do governo federal, e a gente tem esperado e mas enfim, mesmo com atraso algumas coisas chegam, né, mas
é mais, digamos, como eu falei antes, mas é o município que auxilia as aldeias agora. E com relação às tuas expectativas, assim, para o futuro, sobre a vacina, como tu acha que vai ser a vida, assim, ao final da pandemia? Que tu fizesse esse exercício aí de futurologia. É que, como eu disse antes, para nós, antes dessa pandemia, a gente já era uma aldeia, não só uma aldeia, mas várias aldeias assim, muito coletivas. Já isso não é uma coisa nova para nós, sabe? E parece que para a sociedade de fora isso tipo, recém está surgindo, sabe? Eles às vezes estão se integrando mais, tendo mais coletividade. Isso parece que é algo salvador para eles, sabe? Claro que é algo salvador, mas a gente já sabia disso faz tempo, sabe? Na coletividade a gente já percebia que isso era saúde, sabe? Isso era cuidado com o próximo, sabe? E parece que eles descobriram a recém agora que ter essa união, essa coletividade, sabe? Parece que descobriram algo novo, sabe? E para nós isso já faz de longo tempo, longa data já que a gente pratica isso, sabe? Então eu vejo muito, eles falam que de agora adiante não vai ser a mesma coisa, que as pessoas vão ser mais gratas, vai ter mais generosidade com o próximo e tal. Mas eu não sei se isso vai mudar, não sei se é no momento que eles estão falando isso, mas fico muito receoso também com isso. Mas a gente já tinha isso antes, sabe? Muito tempo antes, a gente já tem, já tive, a gente já tem, a gente vai ter ainda para as próximos anos, para as próximas gerações, a gente vai passando isso, essa forma de coletividade, essa forma de generosidade, sabe? Que a gente já cultiva há milhares de anos. Então, acho que quanto ao futuro, eu só tenho a dizer isso, sabe? Que a gente vai continuar assim e nada vai mudar a gente. Laércio, eu queria reforçar a questão da vacina, porque essa semana saiu um primeiro esboço, né, de plano de vacinação no Brasil e Desculpa, estava conversando com... Não, é um capaz. Fica à vontade. Estavam falando em Guarani. Sim. Ele me veio pedir uma coisa aí já. Oh, que legal. Olha só, vou te mostrar uma coisa para vocês, ó, aqui onde eu tô. Ó, um rio, ó, na beira da casa do meu tio. Muito legal. Que coisa mais linda. Viu? Isso é o privilégio, né? Mas enfim, pode seguir. Então, sobre a vacina, né? Saiu esse primeiro esboço de plano de vacinação e vocês estão entre os primeiros grupos, né, que vão ter prioridade para vacinação. Vocês têm conversado sobre isso? Tem algum movimento anti-vacina de ter uma desconfiança com a vacina ou todo mundo vai tomar? Como é que a comunidade tem entendido essa questão da vacina? Pelo que eu vi até agora, em nenhuma das comunidades, assim, não só do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional mesmo, não vi nenhuma manifestação assim de lideranças ou de ativistas assim, mais, digamos, mais enérgicos assim, contra a vacina e contra essas pesquisas que vem acontecendo. Eu acho que é um dos mais ansiosos assim para receber essa, digamos, essa vacina assim, porque a gente vê que esse estrago foi muito grande para as comunidades, sabe, principalmente para essas comunidades isoladas de lá pro norte lá e tal. Então a gente viu que
Isso isso tem que ser importante, assim, esse plano para vacinar os povos indígenas, assim, de ser o quanto antes tipo, realizado esse plano pelas autoridades. Então, a gente, como falei antes, a gente é um dos mais ansiosos para receber essa vacina. E não sei se a Manuela tem mais alguma questão para o Laércio. Eu acho que a gente tem uma pergunta no roteiro sobre se tu tem feito registros, né, da pandemia, se tem tirado fotos, se tem escrito alguma coisa. Mas como tu nos relatou na entrevista inteira, vocês têm muito mais a questão da oralidade, da conversa, da troca, né? Mas se tu tiver feito algum registro e quiser nos enviar, fica à vontade. É, dificilmente eu não tenho nenhuma, sabe, foto, sabe, como eu falei para vocês, a gente conversa muito, sabe, não escreve muita coisa, não tira muita foto, sabe. No máximo quando a gente vai visitar, a gente nas aldeias a gente tira, por exemplo, essa foto do rio que eu já tirei várias vezes e posto no Facebook ou no WhatsApp também. Mas assim, em relação a doença, assim, a pandemia, assim, não tirei muita foto não, ou sabe, movimentos assim de apoiadores e tal. Então, acho que é isso. Se tu tiver mais alguma coisa que tu quiser relatar pra gente, que a gente não perguntou, fica aberto agora o espaço. Bom, eu acho que é mais no isso, sabe, mais no geral, assim, falando dessa pandemia, de como afetou e como está afetando os povos, acho que é mais isso. E eu falo muito aqui da região sul, sabe, porque não tem muito conhecimento também de outras regiões, como é que está, sabe, internamente, como é que eles estão se movimentando quanto a isso, sabe. Então, eu falo mais assim, no modo geral aqui do sul, sabe, das comunidades Guarani, como é que estão enfrentando isso tudo, de um modo mais homogêneo, sabe, muito igual, assim, de comunidade para comunidade, assim. Então, acho que é mais isso. E, como eu falo, não sou muito assim de falar, sabe, em entrevista ou algo do tipo, mas é para uma boa causa, a gente está sempre à disposição. Então, queria te agradecer, né, muito em nome do projeto, né, documentando a experiência da Covid, né, e em nosso nome também, pela tua generosidade, né, em nos ceder o teu tempo, pela conversa, né. Também queria agradecer a Manuela, né, pela parceria. Também agradeço. Só uma questão protocolar ainda. Lars, tu tem alguma restrição quanto à publicação da entrevista? Se a gente pode publicar ela a qualquer momento, ou se tu quer definir um prazo? Não, Tá bem. nenhuma restrição. Então é isso. Eu também te agradeço, Eduarda. Obrigada por trazer até esse cenário ali, por compartilhar um pouco da aldeia com a gente. Eu acho que é o cenário mais diferente de todas as entrevistas que a gente fez até agora. Muito legal. Com certeza enriqueceu muito o nosso acervo de entrevistas do projeto, trazer a tua experiência dos povos Guarani, que é muito singular, que é uma representação também dos estudantes indígenas da URGS. Então, te agradeço muito por disponibilizar teu tempo para compartilhar essa experiência conosco. Tá bom, eu que agradeço. Obrigado a vocês também pela oportunidade e a gente se vê na próxima. Certo. Finalizar aqui a gravação.